Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV, que tem tornado possíveis as gravações deste podcast. Olá, Bia, tudo bem? Oi, Paulo, tudo jóia? Como é que você tá? Joia. Vou deixar o recado dos parceiros hoje, pode ser? É, melhor, né? Recuperar a voz aí? Tô me recuperando aqui. Então tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Se você está precisando conquistar a sua habilitação, eu indico a Autoescola Estrela. Há 28 anos formando condutores e construindo histórias de sucesso nas estradas, que fica na Avenida 9 de Abril, 543, Centro, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp é 199-8783-4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Se você está precisando consertar o seu celular ou qualquer assistência técnica, Oficina do Celular. A Oficina do Celular ela fica na Rua Apolinário 144, no centro, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp é 19-3569-7914. Oficina do Celular e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Quer um rolê legal aqui na cidade? Profeta Pub, o Profeta Pub. Se você quiser ir no Profeta Pub, fica na rua Vereador João da Rocha Franco, 39, Centro, Mogi Guaçu. E tem o Instagram, que é @o Profeta Pub. O Profeta Pub Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E também outro rolê de tradição na cidade, já diz o próprio nome, Choperia Tradição. A Choperia Tradição fica na rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casa Grande, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp é 199-9730-1815. Choperia Tradição em Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E se você está precisando de uma manutenção no seu computador, notebook ou derivados, SOS Computadores. A SOS Computadores fica na Avenida Mojimirim, 1168, bairro Areião, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp é 19-3831-3749. SOS Computadores e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E agora falando um pouquinho da sua saúde visual, Ótica Bandeirantes. A Ótica Bandeirantes, você pode ali até fazer seu orçamento por WhatsApp, tá? Se você precisar, consultas ali, agendar, eles fazem tudo dessa forma. Fica na Avenida Bandeirantes, 3205, no Jardim Esperança, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp é 199-8876-3261. Ótica Bandeirantes e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Dado o recado, Bia? Dado o recado, Esqueci Paulo. ninguém não, né? Não, Então tá bom. certinho. Legal, nossos parceiros sempre estão atentos aí, né? Bia, o podcast de hoje vai ser muito legal. A gente estava esperando esse momento há muito tempo, conseguimos, né? E eu vou deixar você falar pro pessoal quem que a gente vai falar hoje aqui. Hoje nós vamos falar com o professor Nagai. Fala, professor, tudo bem? Tudo bem, e você, Paulo? Bia, prazer muito grande estar aqui no seu podcast Mogi Guaçu do Futuro. Nós que agradecemos, né, professor? A gente sabe que as pessoas já devem ter te visto em vários programas da TV Nacional, né? Nós também já acompanhamos todo o processo, vimos bastante, sempre assistimos. E seu currículo é bem grande, né? Envolve, né, desde, sei lá, terapeuta em diversas áreas. Você gostaria de falar um pouquinho das suas formações, só para o pessoal entender você, ou Nagai? Eu comecei com massagem, com meu mestre na época, mestre de karatê, ele era massagista, e eu acompanhando ele, admirei a massagem, me tornei especialista em massagem, quiropraxia. Ele fazia acupuntura, também me apaixonei pela acupuntura, só que eu não tinha diploma. Aí eu fui em São Paulo fazer o curso de formação em acupuntura. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a Irimar Moreira, que é um grande hipnólogo, hipnoterapeuta, e eu fiz o curso de hipnose e alfagenia, lá em São Paulo. Tudo isso porque eu sempre admirei as terapias naturais, as terapias integrativas, e acabei depois criando o método da alfaterapia, no qual eu sou responsável e sou criador da alfaterapia clínica aqui no Brasil. A alfaterapia você falou, patenteou o método, né? Patenteei o método da alfaterapia, a técnica da indução da alfaterapia, tudo registrado, inclusive o logo, a marca também registrada da alfaterapia clínica. E existe uma diferença entre hipnose e alfaterapia clínica. Depois a gente vai estar explicando essas pequenas diferenças. Nossa, que legal. E você falou, assim, só para saber, né? Você falou que começou seus estudos lá em São Paulo, é isso, né?
Na verdade, os cursos, basicamente, a maior parte dos meus cursos foi em São Paulo, né? Fui fazer massagem também na parte de ter a certificação, fui fazer na Escola Lady Jean, em São Paulo. Aí a acupuntura eu fiz, basicamente, eu comecei com japonês, depois eu fui em São Paulo fazer o curso com o Dr. Euvon Lee, que é médico coreano. Depois fui fazer um curso de medicina tradicional chinesa no Seattle, no Centro de Estudo de Acupuntura e Terapias Alternativas, com o Dr. Wu To-Kwan. E depois eu vim fazer um curso de acupuntura coreano com o Dr. Du Ki-Kim, que é já falecido, né? Mas ele tem um ETOSP, Escola de Terapias Orientais de São Paulo, que fica ali na Liberdade. Quando você fez todas essas formações que você disse, você fez para você ou você falou, não, esse é o caminho também profissional que eu quero fazer? Então, já foi decidido isso? Sempre me identifiquei desde o primeiro dia que eu conheci o meu mestre de karatê, né? Que ele falou assim, você quer aprender? Eu falei, quero aprender. Eu fui aprendendo com ele, eu era um aprendiz. Mas como ele era japonês, ele falava muito em japonês e algumas palavras eu não conseguia entender o sistema, porque eu sou filho de japonês. Mas eu precisava de conhecer a teoria. Eu conhecia a prática primeiro. Aplicar, tal, para que serve esse ponto, para que serve aquele ponto. Então, fui anotando, fazendo um rascunho. Mas eu precisava de entender o princípio da medicina chinesa, a filosofia da medicina chinesa. Por isso que eu fui em São Paulo fazer um aprofundado, né? Para ter certificação. Na época, o curso era livre, mas você tinha que ter bagagem. Você tinha que ter um conhecimento, né? Eu não queria ficar espetando agulha assim, sem mais sem menos. Eu precisava ter um conhecimento. Por isso a importância. Hoje, a acupuntura já é reconhecida, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, né? E eu já tenho o direito adquirido. Né? Hoje, a acupuntura, ele estringe a profissionais da área da saúde. Né? Hoje, são cursos de pós-graduação. Né? Eu, como já tenho o direito adquirido, então, eu faço acupuntura com todo o reconhecimento pelo Sindicato Nacional de Terapeuta, que é o SINATEM. Você atende, então, em consultório, assim, assim só para saber as áreas, né, Nagai? Acupuntura, hipnose... Opa! O Sina tem, a carteirinha do Sina tem. É reconhecido em todo o território nacional. Só lembrando que, no caso da hipnose, né, já existem 5 conselhos que já reconhecem o curso de pós-graduação. Né? O Conselho de Medicina, o Conselho de Psicologia, o Conselho de Enfermagem, o Conselho de Fisioterapeuta e, se não me falha a memória, existe um outro conselho de odontologia, que reconhece já a hipnose como curso de pós-graduação. Eu dou curso de formação profissional de alfaterapia clínica com o apoio e reconhecimento do Sindicato Nacional de Terapeutas. Uhum. Vamos supor, você não é médico, você não é enfermeiro, você não é nada da área da saúde. Mas se você for maior de 18 anos e já tem um 2º grau, você pode fazer o meu curso. Entendeu? Entendi. A Bia também. Você pode se tornar um alfaterapeuta e poder atender as pessoas em todo o Brasil, inclusive online também. Entendeu? Interessante. As pessoas lá de casa, Nagai mora muito longe. Outro dia atendi uma pessoa brasileira lá de Austrália. Me achou nas redes sociais, fiz o teste online, 5 minutinhos, via WhatsApp, ela relaxou, eu fiz terapia online e o resultado é surpreendente, a longa distância. Entendeu? Não tem distância para alfaterapia e para hipnose. Entendeu? É uma dúvida que eu tenho, porque assim, a gente vê a hipnose na frente ali, você manipulando, falando algumas coisas para poder auxiliar naquele momento, mas eu não sabia que dava para fazer online, né? A própria hipnose. A partir do momento que o cliente, ouvindo a sua voz, né, conseguir relaxar, entrar em estado alfa, né, aí sim você pode fazer alfaterapia. Existem alguns casos que tem que ter acompanhamento, alguns casos, não todos os casos. A maioria dos casos as pessoas podem fazer sozinho tranquilamente, só não pode ficar segurando o aparelho. Então a gente explica, né? O aparelho tem que ficar quietinho, de frente à face, e ela relaxa tranquilamente ouvindo. Basta ouvir a minha voz, a indução, né, a técnica de relaxamento, ela vai entrar no estado alfa e aí é feita a terapia para superar todos os bloqueios psicológico e emocional, né? E a diferença da alfaterapia que eu criei é justamente aquele toque, né? Eu toquei acho que nela, toquei nos bastidores aqui, eu já fiz um... E esse ponto, ele é meio dolorido. Quando ele é dolorido, as pessoas em casa lá, se você que está em casa, apertar no centro do toque, se estiver dolorido,
significa que você tem alguma mágoa, alguma angústia, alguma tristeza, alguma raiva, alguma culpa. E esse sentimento, se você ficar com esse sentimento por muito tempo, ele vai trazer algum problema. Sim. Como, por exemplo, mágoa. Mágoa profundo pode trazer uma depressão lá na frente. Uma preocupação excessiva pode trazer problema gástrico. Pessoas que estão muito presas ao passado, né? Mágoa do passado, ela pode trazer problemas em relação à coluna, com o passar do tempo, se não for tratado de uma forma correta. O senhor foi dolorido? Eu não apertei. Eu não senti. Eu não apertei, Mas, não apertou. talvez mas eu não apertei. Né? Se eu não apertei. Não. Depois vamos apertar. Ô, Nagai, sobre a alfa-terapia que você criou, eu vi já em outras entrevistas, até na própria TV, nos programas nacionais que a gente falou, que já mencionou que você foi, as pessoas também conseguem conferir nas redes sociais, né, os programas da qual você participou. Você chegou a falar que a hipnose, ela pode assustar um pouquinho, você falava hipnotizar. Sim. Aí teve a alfa-terapia, né? Sim, mas... mesclando com o que você criou. O que Verdade. tem relação ali? A palavra hipnose, a maioria das pessoas que aprenderam o primeiro número de hipnose assistindo à televisão, eles acham que o hipnólogo tem o poder sobre você, tem o poder de te hipnotizar, e a pessoa acha que vai perder o controle, acha que vai relaxar, não vai voltar mais. Tem algumas pessoas que até perguntam, mas se eu for para vidas passadas e não voltar mais? Eu falei, não tem perigo nenhum. Mas por isso, para você tentar explicar que hipnose nada mais é que foco e concentração, às vezes você perde tempo para você explicar que não tem perigo nenhum. E tem pessoa que eu tenho que falar assim, não, eu vou fazer alfa-terapia. Ah, graças a Deus. Já muda da palavra hipnose para alfa. Mas se eu falar para você, Bia, eu vou te hipnotizar. Dá até um frio na barriga, né? Meu Deus, ele vai descobrir. Bom, Nossa. eu acho interessante. Então, assim, dá um pouco de medo, mas hoje eu acho que eu não tenho mais medo, não. Então, mas quando eu falo assim, vamos entrar em alfa, vou te ajudar você a entrar em estado alfa, dá outra interpretação. Do que Alfa, hipnotizar. a palavra hipnose dá a impressão que você vai entrar na minha mente e você já tem essa interpretação, eu também tive. Que a pessoa vai entrar na tua mente e vai te dominar, né? E isso não é verdade. A pessoa sempre ela está lúcida. Aí outro dia a pessoa falou assim, Nagai, mas você hipnotizou um cara lá e você deu uma pimenta para a pessoa consumir, morder uma pimenta como se fosse uma outra coisa, né? É que no transe alfa ou no transe hipnótico, a pessoa tem poder de mudar a degustação. Ela não vai sentir a queimação da pimenta. Ou no SBT, pessoal, eu fiz aquele número que eu pinguei limão nos olhos de uma pessoa. Sim. Limão. E não aconteceu nada, porque a pessoa estava no estado alterado de consciência. E nesse estado, o subconsciente ele é muito poderoso. Quanto mais você relaxa, mais o subconsciente aflora o seu poder interior. E aí que o terapeuta tem que ser bom para saber tratar com muita maestria cada sentimento, cada emoção, entendeu? Então, quando eu toco nesse chakra cardíaco, recentemente a medicina descobriu que aqui tem uma glândula do timo e que aqui está a sede das emoções. Aqui você guarda as emoções lá atrás, né? Então, tudo que tiver dolorido aqui tem que ser tratado. Medo, raiva, angústia, tristeza, né? Então, a depressão é uma tristeza profunda, então tem que ser tratada. E aí que eu entro a alfa-terapia, não é você só tratar, você tem que preparar a pessoa para a vida. Não tem um ditado popular que para morrer basta estar vivo? Sim. Mas tem gente que não acordou para isso. Você entendeu? Outro dia, eu atendi uma jovem senhora, mais ou menos da sua idade, né? Aí, mais ou menos 40 anos, depressão profunda. Falei, por quê? Ah, minha avó faleceu. Vamos lá, vamos descobrir, né? E quantos anos sua avó faleceu? Você não acredita? 95 anos. Falei, mas que benção. Assim, com depressão, aí, né, só para entender que cada um tem a sua interpretação. Como que ela morreu? Eu falei, deve ter sofrido demais, né? Deve ter sido sequestrada, torturada. Não, ela amanheceu morta. Nossa, que benção, Deus! Considerado uma das melhores maneiras. Sim. Eu estou orando para amanhecer morto. Eu oro todas as noites para um dia eu poder amanhecer morto. Né? Dá para entender? Amanhecer morto. Aquela piadinha, amanhecer. Você quer coisa mais linda que você dormir e sem sentir dor nenhuma praticamente? Não é uma benção? Lógico. Não é uma coisa divina? E a jovem não, né? Uma senhora de 40 anos com depressão. Mas por quê? Quando eu fui entender na regressão de memória, a avó cuidava dela.
E a avó dizia para ela assim, eu vou cuidar de você para sempre. Sempre estarei do teu lado. E a menina de 7 anos de idade, ouvindo sempre a minha avó vai estar comigo, ficou condicionada que a avó jamais ia abandoná-la. Jamais. Mas chegou uma hora que tinha que partir. E aí ela entrou em profunda depressão. Ela não esperava que um dia a avó, com 95 anos, ia partir. Quer dizer, ela não amadureceu emocionalmente. Mas uma única sessão foi embora a depressão, entendeu? Esse atendimento que você fez com nesse exemplo é a alfa-terapia já? É sim, mas é que eu toquei no chakra Entendi. cardíaco. Na alfa-terapia, é como se você tiver... Em vez de você fazer 10 sessões de alfa-terapia, você pode resolver com 2 sessões. Então, nós temos no meu Instagram, tem vários depoimentos de pessoa com 2, 3 sessões que curou-se de uma depressão profunda, de uma fibromialgia. E na medicina não tem cura. Fibromialgia são 12 pontos doloridos no corpo e não tem cura a fibromialgia, mas na alfa-terapia tem. Tem como você tratar a Porque você fibromialgia. descobre a causa dela ter dor. Você descobre a causa. E como eu sou formado em medicina oriental, na medicina oriental a gente trabalha com as emoções, né? Então, se eu tocar em você, eu vou sentir as suas emoções e eu já vou saber onde está mais ou menos o seu problema. Entendeu? Uhum. E na alfa-terapia, você, como terapeuta, você acaba desenvolvendo a sua percepção sensoriais, extrasensoriais, né? Chega na pessoa, você visualiza a aura, interpretar as cores, saber que tipo de emoção está sendo reprimida, entendeu? Naquela hora eu toquei em você, falei, você lembra, na faixa de 12, 13 anos, o peso que você acabou assumindo? Eu nem sei o que é, mas você acabou tendo uma carga muito grande nessa fase. Foi o que eu senti quando eu toquei no seu ombro, aqui nos bastidores, entendeu? Uhum. Depois você pode conferir. Mas na alfa-terapia você vai ver de onde vem essa carga, entendeu? É interessante, né, Nagai, quanto a pessoa carrega por décadas uma corrente emocional, né? Como você deu um exemplo, 12, 13 anos, alguém procura você, por exemplo, com 40, quase 50 anos. Quanto tempo ela carregou até procurar alguém que saiba ajudá-la? Né? Sim, por isso que eu falo o seguinte, pessoal. A vantagem da alfa-terapia, né, tanto para quem vai receber, quem é cliente e quem se torna profissional, é uma arte tão linda, muito belo. Porque cada cliente você descobre cada coisa impressionante. E hoje falar um pouco em filosofia de vida prática, tá? Não tem nada a ver com religião. Filosofia de vida prática. Por que a alfa-terapia ele tem dado resultado surpreendente? Porque, lembra que eu falei? A pessoa tem que entender que um dia você vai falecer, que um dia as pessoas vão partir, né? E você tem que estar preparado. Então, o terapeuta ele vai ensinar o cliente. Todos vão partir cedo ou tarde. Né? Então, não é porque a pessoa partiu, você está achando que a pessoa está sofrendo. Não, não está sofrendo. Quem disse que ela está sofrendo? Ninguém sabe, não é verdade? Então, eu falo que a nossa missão aqui, como terapeuta, a minha missão como terapeuta, é ajudar as pessoas a transformar a vida em vida. Não transformar a vida depois que morrem. Ninguém veio depois da morte para explicar se está feliz ou não. Por isso que eu falo que você tem que transformar a sua vida em vida. Né? Transformar. Eu era extremamente tímido. Eu jamais conseguia falar isso daqui diante da câmera, ao vivo, aqui, diante da TV. Jamais. Mas eu falei, eu tenho que superar essa barreira. Eu tenho que enfrentar esse medo. Por que carregar esse medo? E eu descobri de onde que vinha. Vinha da minha mãe. O medo e a timidez vinha da minha mãe. Pode só um detalhe sobre isso? O que sua mãe fazia que você reconhece que era itinibindo? Então, a minha mãe, no ano de 45, quando teve a Segunda Guerra Mundial, minha mãe tinha 5, 6 anos de idade. Ela tinha que correr para lá, para cá, para sobrevivência. E imagina o desespero da mãe dela, pegar ela e sair correndo, né? As bombas caindo, aquelas bombas norte-americanas caindo, fazendo aquele estouro, explosão no Japão, e aquela fumaça escura subindo. Eu achava que era medo, pânico de temporal, porque a minha mãe tinha pânico de temporal. Eu, na terapia, quando eu fiz regressão de memória, eu fui no ventre da minha mãe. E eu, lá no ventre da minha mãe, descobri que não é temporal. Eu achava que era temporal, o meu consciente estava enganado. Na vivência, era o bombardeio norte-americano, que caía aquelas bombas dos aviões norte-americanos. Que é o que ela vivenciou. Que ela vivenciou. E pequenininha, né? Não, era pequenininha. Pequenininha. Imagina o trauma que ela teve. Imagina o trauma que ela pegou, né, durante toda aquela época, assim, e passando muita dificuldade financeira, porque o Japão ficou praticamente arrasado pós-guerra. Então, eu falo o seguinte, pessoal, nós temos que superar, e muitos traumas que nós carregamos, viu, Paulo? Muitas vezes é do pai, da mãe, dos avós, às vezes até vindo dos bisavós.
Então, essa informação pode estar carregando. Muitas vezes o filho não tem o problema, mas o neto pode desenvolver. Você entendeu? Nossa, é. Por exemplo, eu sou canhoto. Uma das minhas filhas não é. Mas o meu neto, que é o filho dela, é canhoto. Eu sou canhoto. E por ser canhoto, eu sofri muito bullying na escola, porque na minha época a professora queria que eu escrevesse com a mão direita. Eu falei, professora, eu não quero escrever com a mão direita. Aí ela falou, tá bom, eu sou canhoto. Mas por isso eu sofri muito bullying, por ser canhoto. Eu era o único canhoto da escola e não tinha carteira. Naquela época não tinha aquela carteira do lado esquerdo. Eu sou canhoto também, só pra saber. Então eu também já Uma sofri parte isso. também Né? é. Então, Eu sempre mas- chegava e não tinha carteira. Então, não né? tinha carteira. E agora imagine só o bullying que eu sofri, ainda mais por ser oriental, por ser descendente de japonês. E tinha o sucesso do Bruce Lee, né? O Bruce Lee, o Jaspion, o Ultraman, o Ultra Seven. Nossa, eu sofri que todo mundo queria brigar comigo. Queria lutar comigo. E ficava ali, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não quero lutar, não quero brigar. Foi aí que me ingressei no Kung Fu também. Eu me graduei em artes marciais. E aqui em Mogi Guaçu, em especial, tem um aluno meu que ele é campeão. Ele foi em várias vezes na televisão, foi no Faustão. Ele é daqui de Mogi Guaçu. Foi campeão várias vezes, em Quem que várias... é? Fala o nome dele. Ricardo Edson Pereira. Opa, Ricardo deve estar assistindo a gente aí no Ricardo Mogi Guaçu Edson do Pereira. Futuro. Aí ele é muito bom. E aí eu tive a oportunidade de levar ele também na TV Record. Na época a Eliana estava na TV Record. Ele quebrou 2 recordes no Guinness do Brasil. E eu falo o seguinte, a coisa mais gostosa na vida é você superar todos os seus traumas. Quando você supera todos os seus traumas, medo, angústia, tristeza, solidão, né, raiva, você sobe um degrau. Então eu falo o seguinte na alfa-terapia, não foque no sofrimento. Nunca diga que isso é sofrimento. Nunca diga, nossa, isso é uma tortura. Nossa, eu tenho que conviver com fulano. Nossa, o fulano é um problema. Não, diga assim, graças a Deus eu estou superando mais uma etapa. Então encare o sofrimento como o trampolim. E isso é uma filosofia que eu ensino para as pessoas, clientes. Encare o sofrimento como um simples obstáculo a ser superado, mas não como sofrimento. Entendeu? É uma maneira de se ver as coisas. Mas é uma filosofia, para você mudar o ângulo. Se você achar que isto é um sofrimento, não. Isso daqui vai matar a minha sede. Entendeu? Veja algo positivo, você entendeu? E as pessoas têm pessoas que é mais otimista e outras mais pessimista. Então, as pessoas pessimistas acabam reclamando mais. Se você reclama, você adoece, a sua vida não vai para frente. E na alfa-terapia eu ensino todas essas técnicas de você se tornar mais otimista, mais positivo, né? Por isso que muitas pessoas me ligam para fazer atendimento online. O teste online é gratuito, 5 minutinhos, faço o teste online. Mas aqui eu vou fazer presencial. Não sei se eu vou hipnotizar você, hein, Paulo? Ou se eu vou relaxar a mocinha aqui, né, Bia? Tem mais uma mocinha ali, ó, tá vendo? Tem uma... Eu já vi a profissão dela já, tá vendo? É legal que o Nagai ele já olha e já dá sabe, assim, os seus sinais ali quanto a isso. Ô Nagai, então você tem no seu consultório, né? Você tem consultórios em algumas cidades? Eu atendo Como é em que é? São José do Rio Pardo. Eu atendi muitos anos aqui em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, né? Mas o meu pai, ele tá com idade avançada. Eu fui para lá para cuidar dele lá. E agora minha irmã está cuidando dele. Então eu tenho tempo, né? Eu tô com uma turma em São José do Rio Pardo, Mococa, e vou atender aqui também, aqui em Mogi Guaçu vai voltar a atender em Mogi Guaçu. Vou atender, inclusive, o pessoal quiser me adicionar no contato aí abaixo, pode já estar reservando o seu dia, o seu horário. Já está aparecendo embaixo. O resultado é surpreendente. Vamos lá? Eu imagino. Vamos fazer um teste? Só para então? lembrar que Tá. a alfa-terapia é consciente. A hipnose também, tudo é consciente. A única coisa é você relaxa um pouco. Você não dorme. Aliás, não pode dormir. Se dormir não tem efeito, tá? Porque você está dormindo lá e a pessoa fala, não funciona. Então, a pessoa tem que estar ouvindo e tem que vivenciar. Quando ela vivencia, não precisa lembrar da imagem, mas se ela vivenciar, a emoção é o mais importante, tá? Porque o nosso hemisfério direito, ele é emocional. O nosso hemisfério esquerdo, ele é racional, tá? Então, quando a razão entender a emoção e a emoção entender a razão, você está equilibrado. Quando você está equilibrado, você está curado. Então, existem alguns exercícios que eu ensino, né? Por exemplo, ó, esse para frente e para trás, ó, tá vendo? Nossa, eu vi você fazer isso em algum programa, Isso é mas difícil. eu não consegui. Ó, uma para frente, Outro outra pra para trás. trás. Para frente, para trás. Ó, tá vendo? Depois inverte.
Pois, não. Aí você acaba... Uma para trás, outra para frente. Aí você inverte. Não, você está fazendo só para frente, para trás. Olha as minhas mãos. Tá fazendo invertido. Agora, não. ó, inverte. Inverte uma, inverte outra. Não, você está fazendo para trás. Não, uma para frente e outra para trás. Uma para frente e outra para trás. Ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui a minha mão? Ó. Ô, Nagai, isso é difícil demais, Nagai. Não é. Mas quando você fizer isso, você tem um equilíbrio. Sim. Razão entende a emoção entende a razão. Por isso que muitos casais acabam vindo no meu consultório para tratar junto, né? E a gente descobre, às vezes a mulher é muito emocional e o marido muito razão. Quando é extremamente razão ou extremamente emoção, é complicado. Tem que equilibrar. Então, quando a gente faz a alfa-terapia, a pessoa passa a entender. Porque muitas vezes, vamos supor, vocês são um casal, marido e mulher. Você está com raiva dela, muitas vezes essa raiva não é dela. Muitas vezes a raiva é da tua mãe, de alguém do passado, e muitas vezes ao contrário. Não é dele, mas de repente do teu pai, do teu avô, sei lá de quem. E a gente acaba transferindo essas emoções, né, para a pessoa que está do lado. Muitas vezes você acaba magoando uma criança, uma pessoa ali, mas muitas vezes você está repetindo o padrão dos seus pais. Essa repetição, muita gente não sabe disso. Na alfa-terapia você acaba descobrindo, entendeu? Então você se sente muito mais leve. E equilibrando o fator emocional, equilibra tudo. Eu falo o seguinte, ó, nós temos 5 pontos importantes para ser equilibrado. Né? O físico, mental, emocional e espiritual. Espiritual não é religião. Espiritualidade, eu estou falando. E energético. A energia, a essência, a sua essência espiritual, o seu psicológico e o seu emocional é que trazem doença no físico. O físico, não adianta você tratar o físico que não vai funcionar. O físico você só trata quando a pessoa sofreu um acidente, uma fratura, né? Tem que pôr um pino, tá certo? Nesse caso, tem que tratar o físico, quando é um acidente. Mas tirando o acidente, o resto é tudo, ou é emocional, ou é espiritual, ou é energético, ou é psicológico. Entendeu? É racional. Então tem que trabalhar esses 4 elementos, que aí sim eu vou equilibrar o físico. Quando eu equilibro o emocional, tudo, o físico começa a melhorar. Entendeu? Nossa, que legal. Ô, Nagai, antes da gente fazer a demonstraçãozinha, só uma perguntinha. Por exemplo, uma pessoa procura a hipnose alfa-terapia. Quando você está lá fazendo os procedimentos, como que a pessoa ela vai, ela fala o problema dela para que o terapeuta, antes, porque você vai normalmente ter que saber. ela fala antes. Ela fala antes. Nagai, eu tenho medo, eu tenho tristeza, eu tenho angústia, e muitas vezes eu tenho obesidade, né? Tem muita coisa que você olhando, você percebe, né? Timidez, etc. Que quando você faz a terapia, você acaba descobrindo mais coisa, muito mais coisa, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela é insegura. Esse dia eu fiz uma terapia numa pessoa, eu falei assim, a sua insegurança não faz você crescer. E o primeiro trauma que ela teve, sabe quando foi? Quando ela era criança, ela começou a andar, ela caiu. Ela não conseguia andar. E ela passou o maior trauma em poder andar, caminhar, etc. E andava, e até hoje, depois de adulto, andava com uma certa dificuldade, como se estivesse mancando. Uma sessão só resolveu, a pessoa passou a andar direito. Então é impressionante, viu? É impressionante. E dores crônicas. Muitas das dores crônicas têm um fator emocional. Muito, né? O seu peso, por exemplo, é totalmente emocional. E isso, com o tempo, vai trazer problemas metabólicos, problema de inchaço, problema de retenção de líquido, problema de intestino preso, e aí vai. Entendeu? Nossa, que legal. Vamos passar para... Pode ser? Pode. Depois eu tenho você, tem a outra moça ali, ó. Então, Vamos lá, Bia. Vem cá, Bia. Senta aqui, Bia. Eu só falei para evitar cafeína. Sim, Cafeína. pode falar próximo ao A cafeína, microfone, você evitou professor. cafeína, né? Eu tomo um pouquinho. De manhã, né? Bem bom. pouquinho mesmo. Tá bom, mas aqui tá bom assim? A gente tá com o nosso diretor também, bom, qualquer coisa hein? ele dá algum sinal pra gente. Tá bom aí? Dá pra ver aí? Isso. Então vamos lá. Ô, Bia, fecha os olhos. Aqui, Quer quando que tire o óculos? Pode. Quando eu peço para relaxar aqui, assim, ó. Tudo deixa bem solto. Aqui é bem solto. Quando eu faço isso aqui, é quiropraxia. Isso já ajuda a relaxar. Bastante, Tá. entendeu? Então, Bia, solta o peso aqui na minha mão. Bia, fecha os olhos. Respira fundo e devagar. Mais fundo e devagar. Isso. Relaxa a testa, a face. Sinta os olhos pesado, pesado, pesado. Imagina as pálpebras dos olhos pesado e colado. Isso. Imagine e determine que suas pálpebras já estão coladas. Imagine que você perdeu a força das pálpebras.
Imagine que você já está tentando abri-la, mas ela está pesada. E agora, Bia, você vai fazendo força. Fique calmo e tranquilo. Eu vou tocar no ombro 3 vezes, você vai sentir sono profundo. 3, 2, 1. E relaxa a nuca, e relaxe mais e mais, ouvindo a minha voz. Relaxe mais e mais, ouvindo a minha voz. Você, Bia, continua relaxada, e isso leva 50 segundos. Então, a Bia, em 50 segundos, ela entrou no estado alfa, não é para dormir, não dormiu, porque ela está me ouvindo, mas ela percebeu, não sei se você percebeu, pai, ela foi fazer isso aqui, ó. Tentou abrir e não conseguiu. E percebeu, Bia, as pálpebras estão pesadas, percebeu? Está me ouvindo. Então, no eletroencefalograma, quando a pessoa tenta abrir os olhos e não consegue, ela está nas ondas alfa. Esse é o estado perfeito para você tratar e descobrir de onde vêm todos os problemas. Então, eu vou falar para ela, ó, aí o terapeuta, o Nagai vai tocar aqui no centro do tórax, aqui é a sede das emoções, e está dolorido, né, Bia? Percebeu que está dolorido? Percebeu que está meio dolorido? Percebeu? Isso. Agora, primeira vez que você teve essa dor, veja se é mágoa, veja se é tristeza, veja se é solidão ou ressentimento. Consegue identificar? Mágoa. Mágoa, né? Mágoa. Então, 3, 2, 1, volte a sua memória ao passado e veja a primeira vez que você ficou com essa mágoa. Então, a gente vai tratar a primeira mágoa. E vamos trabalhar bem essa primeira mágoa. Porque o resto tudo é repetição. Só vai potencializando, só vai aumentando. Então, a primeira vez que você ficou magoada foi com alguém? Foi, não precisa falar quem é. Olha para essa pessoa que provocou essa mágoa e põe essa mágoa embora. Devolva, fala para ela. Muitas vezes você ficou calada e o terapeuta aqui vai ensinar. Imagine você falando para a pessoa a contra-resposta. A pessoa falou e você ficou calado. Então você vai falar assim: olha, você fez isso, não foi justo, ou você me humilhou, ou você me xingou, ou você não me ouviu, você acreditou no outro, não sei. Aí a gente vai, põe essa sensação para fora e veja o outro lá pedindo perdão. Na imaginação, o resultado é surpreendente. O outro lá está sentado, triste, não sabia que te magoou tanto, e o outro lá está pedindo perdão. Nessa imaginação em alfa, o resultado é surpreendente. É como se fosse 100% real. É como se o outro estivesse ali. O outro está sentado, o outro está pedindo desculpa para você. Veja o outro. Conseguiu liberar, tá? Libera essa mágoa aqui. O outro está pedindo perdão. Me perdoa. Não fiz por maldade. Só quis te ajudar. Mas talvez essa pessoa não soube expressar a verdade de forma correta. Respira fundo. Põe essa angústia embora. Põe essa tristeza embora. E põe esse vazio. Eu estou sentindo aqui dentro um momento que ela ficou muito sozinha no sentido de solidão, sentindo um vazio muito grande. Quando foi que você sentiu esse vazio? Esse vazio grande, lembra? Foi na infância? Foi na juventude? Foi naquela época que eu disse? 12 para 13 anos? Foi? Então respira fundo. Tira essa angústia. Retira esse peso. Retira esse peso. Você carrega uma carga de 30 quilos que não é seu e fala para a pessoa: eu não posso carregar esse fardo. Esse peso não é meu. E fala para a pessoa: eu não posso carregar essa responsabilidade que não é minha. Respira fundo. E tira essa mágoa, tira essa angústia, tira essa solidão, tira esse vazio. E solta esse peso e diga mentalmente. Mentalmente você vai dizer: estou livre dessa carga. Estou livre dessa carga. Estou livre desse peso. Estou livre desse peso. Estou completamente livre e curada. Estou completamente livre e curada. Isso, respira fundo e liberte-se. Continua relaxado, 3, 2, 1, mais relaxada, mais relaxada. Agora olha para o seu intestino. No estado alvo você consegue visualizar o órgão por dentro. Visualizar mesmo, como se você tivesse uma câmera olhando para os seus órgãos internos. Olha para o seu intestino. Consegue sentir? Consegue perceber? Olha quanta mágoa guardada. Olha quanta angústia. Quanta tristeza. E você está só prejudicando cada vez mais o seu intestino. Principalmente o intestino grosso.
Então, a partir de hoje, determine. Livre-se desse peso. E a partir de hoje, mude os seus hábitos alimentares. A partir de agora, cuide mais do seu intestino. Entendeu? Isso, continua relaxado, sono profundo, sono profundo. Eu vou contar de 1 a 5, você vai abrir os olhos, vai sentir melhor fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Apesar que o tempo aqui é curto, mas você vai despertar, vai sentir bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente. O braço aqui está esquerdo completamente pesado, muito pesado. Esse braço esquerdo está completamente solto, pesado. Eu vou contar de 1 a 5, você vai voltar ao normal, mas o braço esquerdo estará muito pesado. Bem mais pesado do que o direito. 100% pesado o braço esquerdo, como se fosse chumbo, como se fosse imóvel, de concreto, totalmente endurecido. E você vai sentir o braço esquerdo muito pesado, muito pesado. E vai sentir bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, na contagem de 1 a 3. 1, 2, 3. Abrindo os olhos, abrindo os olhos. Tá leve agora? A mente tá leve? Tórax. Mas o braço esquerdo tá pesado. Percebeu que o braço esquerdo tá pesado? Tá pesado, não tá muito pesado? É sopra, vai ficar leve, sopra. Ficou leve? Ficou. Não é fantástico? Não é fantástico? E você viu? Eu senti mais coisa de você, tá bom? Depois a gente pode falar. Mas não é só o intestino. Tem que trabalhar os pulmões também, tá? E esse peso, depois o ideal é fazer uma sessão de 1 hora mesmo, tá? E deitado é muito melhor, tá bom? Ela está com umas 2 vértebras torácicas aqui também, tá fora da posição. Precisa fazer quiropraxia, tá? E a lombar sua também, L4, L5, você tem uma compressão na lombar. Que daí eu tô sentindo a minha lombar. Compressão. Tá? Então, Entendi, eu tenho dor mesmo, sim. eu acordo com dor. Então, tem que trabalhar isso, tá bom? Mas, conta lá. Volta lá e conta lá como é que você tá. Como é que você sentiu. Nossa, Nagai, quanta coisa dá pra ver, né, nesse procedimento. Nossa, eu Você que já foi faço falando isso. aí, eu falei, nossa. Mas muita coisa, muita coisa. Pena que o tempo aqui é corrido, né? Mas conta aí, pergunta pra ela. Pergunta você pra ela. Vamos lá, o que você sentiu, como é que foi a experiência aí com o Nagai? Ah, eu tô relaxada agora. Tranquila, né? Porque sabe que eu sou a ansiedade Tensa, pura, né? né? É. Tô relaxada. Relaxou, rapidamente. E leva 1 minuto. Nossa, que legal, né, Nagai? Porque assim, uma não pessoa pode dorme. chegar... Então, 1 minuto. Eu faço essa terapia online com a pessoa, eu falo 5 minutos de teste, porque eu explico antes, né, pra câmera e tal, mas é impressionante. 1 minuto a pessoa, você viu que você tentou abrir os olhos, não conseguiu? Quando você não consegue abrir, porque o teu subconsciente já está interagindo, o consciente e o subconsciente, porque o consciente você lembra, você continua lembrando de tudo aqui. E o subconsciente, quando você vai tentar abrir os olhos conscientemente, não conseguiu abrir, porque o subconsciente já está interagindo junto com o consciente. Simultaneamente, você não percebe, entendeu? Já aconteceu de você querer acordar e não conseguir acordar? já aquele negócio... Eu quero mexer, não consigo? Até meio esquisito a sensação. Você está nesse plano alfa profundo. Você está ouvindo tudo, está escutando tudo, mas parece que alguém tem que tocar em você para te acordar. Tá? Isso é muito comum. Deu impressão, Nagai, que quando você estava fazendo o procedimento, você vai dando as instruções, você vai falando alguma coisa, para que a pessoa veja internamente e vá lá dentro dela, de si mesma, né? Resolver. É possível, porque é o seguinte, o teu subconsciente sabe, o nosso subconsciente sabe exatamente o que está acontecendo com o meu corpo. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou com dor no peito, eu estou com dor na coluna e tal. Mas em alfa, ela sabe por que ela está com dor na coluna e quando começou, e como tratar, tudo isso. Você vê o seu intestino, né? Você viu quanta coisa precisa trabalhar. Entendeu? A conversa com a paciente aí. Uhum. Nossa, quanta coisa, Nossa, né? foi tão bom aqui, o estralo aqui. Soltou, né? É que eu precisei de fazer esse estralo, porque quando eu toquei, eu percebi que você tem a rigidez. Esse mundo que você carrega, né? Quer ver uma coisa que deixa ela aflita? Se uma pessoa, principalmente se a pessoa for mais superior, chefe. Fala assim, Bia, eu preciso falar com você às 18 horas, tá bom? Pronto, já dá batedeira nela. Dá já batedeira tá em palpitação. mim Meu mesmo. Deus do céu, o que eu fiz dessa vez? Vou mandar eu embora. Se alguém chegar sério e falar assim, Bia, 18 horas na minha sala. Pronto. Bem, sim mesmo. Nossa, aí... Não, ela não vai trabalhar mais. Acabou o dia dela. Não, ali é só esperando essas 18 horas aí chegar. Nossa, Nagai, que interessante, porque
Você mostrou na prática, assim como você já fez em outros programas da TV aí que a gente está falando, que você já participou, e é legal ver isso porque para as pessoas entenderem, isso aí pode alguma coisa induzido, não, você Ou fez... é uma coisa já ajeitado, né? Não, o que Dá pode impressão, pensar. já combinado, né? É. Mas não. E o que não foi. Nagai, por exemplo, as pessoas que também te viram, né, em outras apresentações na TV, é uma pergunta que eu já tinha quando eu vi outros podcasts que você participou, outros programas também. Por exemplo, você deixou algumas pessoas nesse estado em algum programa, por exemplo, aquele famoso do carro passando, sabe? O carro passando em cima da... Todo mundo deve ter visto, se não me engano, no Ratinho. No Ratinho. Por exemplo, ali você deixou a pessoa num estado em que ela não sentia dor, né? Nenhuma dor. E também, ela, assim, a pergunta que eu tenho, ela cria algo naquele momento em que deixa o corpo dela mais forte? Porque, querendo ou não, também não danificou ossos, a mão, além de não só sentir. Modifica uma força interna naquele momento? Sim, modifica. Eu sou professor de Kung Fu. Tá. Né? Sou faixa preta de Kung Fu. Na primeira vez que você vai quebrar tijolo, telha ou barra de gelo, você não consegue quebrar, porque você quebra a mão. Se você é um faixa branca, vai tentar quebrar lá 10 telhas, você quebra a mão e não quebra uma telha. Não é assim? Mas treinamento. Chega uma hora você consegue quebrar 10 ou até mais. Tudo é treinamento. No estado alfa, quando a pessoa entra no alfa profundo, o subconsciente ele vai potencializar toda aquela região. Vai potencializar. Até me perguntaram outro dia, a pessoa passou o carro na mão e não sentiu nada. Sim, ficou completamente dormente. Não sentiu nada, porque eu fiz analgesia através da hipnose. E depois que ela acorda, não fica dolorido? Não fica dolorido. Não, se quiser eu faço demonstração depois. Tem você, tem aí. Mas fica completamente dormente, porque o cérebro neutraliza a sensibilidade. Você viu que você tentou levantar o braço e não conseguiu? Não parecia que estava meio bobo, meio pesado ou meio sem comando? Então você consegue dar esse comando no subconsciente, porque quem comanda os nossos órgãos não é o consciente, é o teu subconsciente. Então eu falo para a pessoa dona de casa, pessoal, que está me ouvindo aqui agora, nesse programa, pessoal, manda o seu coração parar. Eu não para. Coração, para aí. Não vai parar. Fique 3 minutos sem respirar. Você não consegue ficar 3 minutos sem respirar. A não sei se botar uma corda no pescoço, mas você não consegue se auto-enforcar. Não consegue. Não consegue. Tá? Por quê? Porque o teu órgão já está condicionado que ele precisa funcionar. E essa é a força do subconsciente e do inconsciente. Para você entrar no subconsciente, você tem que estar bem relaxado. E quanto mais você é relaxado, mais o subconsciente tem ação positiva de acordo com a sua visualização, de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua meta. Né? Então eu falo o seguinte, se você não estiver relaxado, a mão está meio solta, não está? Passa um carro, pode sentir dor e ainda os ossos não estão firmes. Mas quando você está em alfa profundo, a pessoa vai ficar com a mão muito mais firme. Ele vai visualizar ali completamente firme. Não só firme, mas todo o tecido vai ficar mais firme. E não vai sentir nenhuma dor. E quando todo o tecido, nervo, junta, ficarem firme ali, dormente, ele potencializa a ação. Os ossos vão ficar mais resistentes, porque tem uma proteção também dessa camada. Então, não é apenas os ossos, é toda a estrutura. Circulação, tecido, nervo, tudo ali está contingente para fazer aquela apresentação. Entendeu? Aquele número. Então, a mente está focada naquilo. Se eu pegar uma folha de sulfite e colocar no sol quente, vai pegar fogo? Não, talvez fique quente, mas não. Se eu pegar essa lente e fazer um foco bem pequenininho dessa lente aqui de óculos, na folha sulfite da luz, vai pegar fogo? Com um determinado tempo, sim. Pega. A lente faz um foco pequenininho. Mas o sol é o mesmo. O sol é o mesmo. Por que pegou fogo com a lente? Porque eu fui reduzindo o tamanho. Quando eu potencializo 3 polegadas para 3 milímetros de circunferência, eu potencializei o calor ali. Tá? Então, a mente é a mesma coisa. Você em casa está ansioso, agitado, preocupado com a escola, com criança, com marido, com doença. Mas quando você para e foca num único ponto, toda a sua mente está direcionada para aquilo, para a solução daquilo. Então, as pessoas têm que aprender a focar na solução e não no problema. Na hipnose, na alfaterapia, eu ajudo tudo isso, entendeu? Focar na solução, entendeu? Depois desse momento de passar pela alfaterapia, você ajudar alguém, ela cria uma resistência para não sofrer de novo?
Sim, com certeza. Ela leva tudo isso. Porque a partir do momento, imagine só, por exemplo, eu era extremamente tímido. Quando eu descobri que a minha timidez vinha da minha mãe, caramba, no dia seguinte eu queria já ter um programa, eu já queria falar, já queria me expressar, porque eu praticamente perdi a timidez, assim, quando eu fui no Ratinho. Antes de ir no programa do Ratinho, eu fiz um trabalho mental, porque eu vim da roça, extremamente tímido, né? Bullying na escola. Então, na escola, a professora fala assim, Massacaso, eu mal fazia isso aqui, ó. Eu tinha até vergonha de falar, presente, professor! Tinha vergonha, entendeu? Hoje não, hoje eu aprendi a superar essa fraqueza, que é uma fraqueza. Uhum. E quando você supera, aquilo se torna tão prazeroso, aquilo se torna muito gostoso. Então você pode ver a vida dos dois ângulos. Você pega um cara que é um surfista, ele quer a onda lá, mais alto possível, 10, 12 metros de altura, 20 metros de altura, não é um surfista profissional? Aí sim, né? Mas pega um cara que tem pânico de água, de mar. Já pensou uma onda de 5 metros? Não morrer. Não, já entra em pânico. Para um é prazer, uma coisa, e para outro pode ser pânico, não é verdade? E eu falo o seguinte, pessoal, você tem que superar todos os medos. Se você não superar, esse medo é espiritual. Esse medo você vai levar para outra dimensão. Sabia disso? Não. Se você tem medo de barata. Fobias. Fobia de barata. Todos, quem tem? Eu. Não, você não falou? Eu tenho. Tirava aqui na hora. Tirava aqui na hora. Mas quando você não superar a fobia em vida, você vai ter um problemão no mundo espiritual, porque a fobia não fica na mente consciente, e está no subconsciente. E aí ele vai para o mundo espiritual. Vai chegar no mundo espiritual, a sua alma vai ver barata para todo lado. Ah, não. Nossa, até lá também, imagina. Até lá também, verdade. Verdade. A pessoa comete um suicídio pós-depressão, por causa da depressão. No mundo espiritual, porque a alma não morre, o corpo morre. Essa alma vai sofrer com a depressão e mais o ato de ter cometido o suicídio. Não só a depressão, entendeu? Você tem que... Vamos marcar uma sessão, tá bom? Aí você vai filmar, tá bom? Vamos Nós vamos falar, tá bom? Vamos marcar um outro podcast aqui. Ô Nagai, assim, pra gente aproveitar bastante o tempo, que tá muito legal, e tem um monte de perguntas. Por exemplo, você trouxe umas ferramentas aqui que, se eu não me engano, chama pêndulo, vê se eu não errei o nome. O pêndulo. Pra que se utiliza isso? Eu dou curso individual e curso em grupo, né? Tá. Muitos clientes meus têm dúvida. Dúvida de relacionamento, se eu largo, se eu não largo, se eu mudo, se eu não mudo, se eu vendo carro, se eu faço sociedade, se eu mudo de cidade, se eu faço investimento. E eu ensino isso. Em 1 hora o cliente aprende, tanto é que esse aqui é presente para você. Opa. Viu? Obrigada. Esse é presente para tua filha, para sua companheira aqui. Obrigada. Esse pêndulo aqui, você tira todas as dúvidas. Em 1 hora, numa consulta comigo, 1 hora o pessoal ganha esse pêndulo e você tira. Para algumas pessoas, o sim é isso aqui. A resposta é do inconsciente. Para outras pessoas, o não é isso daqui, ó. Para mim, o sim é horário. O anti-horário é não. Pode mudar, então, para determinadas pessoas o Não. movimento? Ou é sempre esse o padrão? Eu vou ensinar. Eu ensino ensina isso. lá no E na curso. hora a pessoa fala, mas o meu não quer girar. Se não quer girar, então é esse movimento. Algumas pessoas, você manda ele fazer esse movimento, ele começa a girar sozinho. Entendeu? Eu tive em 2006, fui para o Japão. E todos os meus familiares falaram assim, você vai para o Japão, mas você tem que largar tudo aqui. Eu estava aqui em Mogi Guaçu, larga tudo e vai trabalhar no Japão. Perguntei para o pêndulo, meus irmãos, minha irmã, meu cunhado, meu pai japonês falou isso. Perguntei para o pêndulo, devo ir para o Japão para trabalhar na empresa lá no Japão? Trabalhar. Ele falou, não. Eu devo ir lá para dar curso no Japão? Sim. Eu fui para o Japão seguindo essa orientação aqui. Consegui dar curso lá no Japão. Consegui dar entrevista na Rede Globo Internacional. Lá em Tóquio, no IPC. Não sei se tem mais lá, mas IPC, era a Rede Globo Internacional lá em Tóquio. E o que dá a resposta através do pêndulo É é o a sua própria energia? É energia, mas que vem do neurotransmissores, neuromuscular. Vem do teu subconsciente. Aqui, presta atenção, pessoal lá de casa. Ó, aqui em cima, você não vê a vibração. Você não vê a vibração. Mas embaixo, é 100, 200 vezes maior. Talvez até 1000 vezes maior aqui embaixo. Mas ali em cima você não vê a vibração, certo? Sim. Você não vê a vibração. Então, quando você faz uma pergunta, ele vai te dar sim
ou não, depende da pergunta. E você não pode Então manipular. esse aqui também funciona também. Sim, sim, depois eu ensino para você. Eu vou te ensinar de cortesia para você. Oba. Nossa, que legal. Vou te Adoro. ensinar. Vou te ensinar, tá bom? Fantástico. Então, pessoas em casa que quiserem aprender essa técnica, eu ensino. O bom é presencial, né? Às vezes junta amigo, pai, mãe, irmãos aí, junta umas 4, 5 pessoas e a pessoa pode aprender. E a pessoa recebe um pêndulo de metal, 20 gramas. Esse pêndulo aqui é 20 gramas, é um pêndulo ideal para você trabalhar com radiestesia. Eu dou curso de radiestesia também, tá? Além de hipnoterapia. Esse é um pêndulo de radiestesia também, né? Sim, ó, tem metal dentro. Também tem 20 gramas. O do curso de radiestesia é radiônica, que você, depois que você aprende a manipular, você acaba descobrindo onde tem energia que faz mal para a tua saúde. Muitas pessoas em casa acabam adoecendo porque a saúde não está legal. Entendeu? Tudo bem aí? Tudo bem? Chique. Então, muitas vezes a pessoa adoece porque eu vou num ambiente lá, o problema está na casa. Às vezes está debaixo do solo, subsolo. De repente tem uma fenda de 20 metros de profundidade que tem água. E aí a pessoa vai ter uma bronquite, uma pneumonia sempre. Muitas vezes tem problema de umidade, problema de energia eletromagnética. Hoje em dia muita gente sofre por causa do Wi-Fi, TV, computador, celulares, né? Essas ondas eletromagnéticas acabam interferindo e muitos jovens hoje não conseguem relaxar, não conseguem dormir direito e acaba esgotado no dia seguinte. Tá? Então, na radiestesia a gente tira dessas ondas eletromagnéticas. Precisa fazer no local quando é para ver uma casa ou algo assim, algum lugar que tem energia? Eu prefiro ir no local. Eu prefiro. Tem gente que pega o mapa tal, faz a distância, mas eu, como sou muito sensitivo, né, tenho muita sensibilidade, eu gosto de ir no local. E no local eu consigo sentir melhor. Principalmente com a pessoa junto, com o cliente junto. O resultado é muito mais rápido, né? Muito mais. O diagnóstico de energia, né? É muito bom. Ô, Nagai, então, por exemplo, é só interessante sobre isso aí, né? Você Nós descobre podemos falar um podcast só sobre a energia eletromagnética. Sim, sim, na verdade é fantástico. Né? Muita gente sofre hoje com energia eletromagnética. E a tendência é piorar, porque o nosso Wi-Fi hoje, antigamente não tinha um Wi-Fi. Hoje, com o Wi-Fi que está subindo. Hoje que tem de criança com TDAH, justamente por causa do celular, TV e essas ondas eletromagnéticas que é invisível, né? Uhum. Entendeu? E, por exemplo, tem uma casa que identifica que tem toda essa energia ruim, então, às vezes não tem nem o que fazer, se tá o lençol freático, sei lá, alguma coisa que você falou lá atrás. Tem como amenizar. Tem como fazer aquele local ainda ser bom? É difícil quando a pessoa construiu uma casa em cima de um cemitério, por exemplo. Tá. Aí é mais difícil. Ou então, antigamente era um brejo. Aí é mais difícil. Mas, normalmente, a gente consegue chegar e amortizar. Por exemplo, a cama, onde você fica. Muda de posição. Às vezes, se muda 1,5 metro, resolveu o problema. Mudou. E ali você coloca um objeto, uma planta, alguma coisa qualquer, que a planta, sim, precisa daquela energia. Mas o ser humano, não. Entendeu? Nagai, então se alguém está em casa assistindo a gente o podcast, eu tô meio mal, mas a minha casa parece que não tem uma boa energia, pode conversar com o Nagai. Sim, e tem gente que às vezes fala que é assombração. Chego lá e falei, pessoal, normalmente não é assombração, não. Normalmente é energia telúrica, energia do ambiente. É impressionante. Criança, muitas vezes, né, ela vai pro canto assim, né? Criancinha vai pro canto, ela está fugindo dessa energia que vem do centro da Terra, né? Existe uma energia... que ela vem do centro da Terra e vai até 10 mil metros de altitude. 10 mil metros de altitude. E você tem que sair desse foco, principalmente na hora de dormir. Tá? Existem muitas pessoas que adoecem porque onde ela dorme é um foco de energia pesada, negativa. Então ela vive cansada. Aí pode desenvolver um câncer, pode desenvolver uma doença grave. Entendeu? Entendi. Às vezes, mas tem jeito de resolver, ou tem caso que tem que mudar de casa. Existe caso que eu falo, olha, se você puder dar um jeito de você vender essa casa, sair desse ambiente, porque existem pessoas que sofrem por causa da sensibilidade. Tem pessoas que são mais sensitivas do que outras. A sensibilidade é bom por um lado. Por exemplo, o canhoto ele é mais sensitivo. Sofre mais porque ele sente toda a vibração dos outros. Nossa, eu não sabia. O canhoto sempre mais. E você não pode falar para ele brincadeira, porque o canhoto normalmente ele se emociona mais fácil. Ele é mais sensível, o canhoto. Sabia disso? Não. O canhoto mais sensível. Ele guarda muito mais sentimento. Por isso que tem que tomar cuidado quando você conversa com o canhoto.
Nossa, que legal o Nagai tá falando isso, porque assim, você começou falando, por exemplo, que também ajuda nos negócios, quando você quer tomar uma decisão, né? Como A que funciona? alfa-terapia te ajuda. Isso daqui, junto com a alfa-terapia, é fantástico. Você tem dúvida numa empresa. Vamos supor, você tem uma sociedade e apareceu uma outra sociedade. Devo fazer uma nova sociedade? Sim ou não? Ele vai te dar a resposta. Devo fazer uma mudança? Eu devo fazer uma viagem para aquele lugar? Nossa, Ele vai que te dar sim ou não. interessante. É muito amplo. Dá para um dia a gente só falar podcast sobre energia e o pêndulo. Ô Bia, eu acho que já tá o convite então pro Nagai aqui. Com A gente vai certeza, marcar, Nagai. professor Agora você vai Nagai. estar mais para Mogi Guaçu com o seu Sim, novo sim, consultório, sim. né? Acho que... Sim, porque tem muita coisa para falar ainda, Sim, né? tem muita coisa. Nossa, na alfa-terapia, para atendimento, por exemplo, se você tivesse me falado, a gente podia fazer essa terapia para tirar o medo da barata, ué. E é bastante, hein, esse Eu medo da tenho, barata, é fobia, é fobia. É pânico. É pânico. Mas tira na hora. Você vai ficar surpreendente com a alfa-terapia. Isso vai diminuir a gula, isso vai diminuir sofrer com antecipação. Todos os medos devem ser superados. Eu falo o seguinte, pessoal, todos nós viemos nesse plano terrestre para superar os medos, trauma, bloqueio, timidez, angústia, solidão, raiva, culpa. Nossa, culpa Culpa mata. mata. Culpa é problema. Então você tem que superar tudo isso na sua vida. E resultado é surpreendente. Tanto a alfa-terapia como a radiestesia, todas essas técnicas que eu utilizo vai complementar no benefício da saúde. Entendeu? Nossa, eu achei fantástico, porque tudo que o Nagai tá trazendo aqui é só benefício, cara, é só, assim, um atrás do Sim, outro. sim. Se uma pessoa... Porque a gente ouve falar de problemas emocionais, Nagai, que é o mal dos séculos, tal, Sim, depressão, depressão. tudo. E realmente dá esse sentimento de que a alfa-terapia, né, e até a demonstração que você teve aqui, Radiestesia. que radiestesia, né, de você identificar e saber, talvez movimentar os locais da sua vida para que você melhore. Isso aí resolve. E a gente está falando o quê? De algo que não é tão invasivo. É Sim, alguém que não, um não é terapeuta nada. como o Nagai pode chegar lá e Pouca resolver. pessoa Sim. desconhece também. E o mais interessante é que qualquer pessoa pode fazer o curso comigo e pode ajudar milhares de pessoas. Não só presencial, mas no online também. Nessa pandemia, que eu atendi de gente com ansiedade, depressão e pânico por causa dessa pandemia aí, você entendeu? E a alfa-terapia é fantástica. Você pode ajudar várias pessoas no online também, entendeu? Nossa, que bom. É surpreendente. Tá aparecendo na tela de novo aí, né, os contatos do professor Nagai, né, tanto o telefone que é o WhatsApp e o Instagram. Ô Nagai, por mim eu ficava falando, mas deixa o convite, tá, pro Sim. professor Nagai. É só mandar um zap para mim? Aí você já corre no estúdio pra Aliás, gente fazer. você me achou? Achei, Nagai. Eu tinha... Eu lembro ela lembra? de você Sei. na Chico de Paula. Perto lá, né? Sim. Aham. Quando você atendia E a aí primeira você vez. procurou? Me Sim. achou? Aí procuramos, revimos, porque já tínhamos visto na época, revimos os programas de TV. E que um você foi, não. amigo nosso também, que já tem veio um aqui no podcast, Sim. ele falou assim, por que você lembra do Nagai? Fala com o Nagai. Daí Legal, a gente legal. As pessoas mesmo. te conhecem, né, Gai? Nossa, que legal. É muito legal falar Bacana, com mas você. Foi tem o muita Rômulo, novidade. Rômulo Eu Coutinho. lembro do Rômulo. Rômulo, do professor de artes, né? Eu professor lembro. de artes. Eu lembro dele, do Rômulo. Ele Então, falou assim, abraço chama aí. o Nagai. Ele é vai. professor de artes, né? Ele é muito talentoso, muito 10. Ele tá em Mogi? Ele tá em Mogi. Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Isso, Muito Mogi bom. Guaçu, Um tá. abração para ele. Pode deixar. E mas se precisar, eu gosto de fazer demonstração. E o interessante, quando você, não sei quanto tempo a gente tem, mas o interessante é que o pêndulo, 4 minutinhos. ele te mostra direção. Você coloca lá, vamos supor que você quer ir para o Acre ou para, né, Sul, sei lá, né, Nordeste ou Centro-Oeste. Aí você coloca a alternativa, ele vai te mostrar nesse segmento aqui, ó. Não, você vai para cá, entendeu? Você deixa escrito na folha. Eu devo ir para São Paulo ou para o Rio? São Paulo ou Rio? Aí ele vai te mostrar São Paulo ou Rio de Janeiro. Nossa, que legal. Isso aí Entendeu? te direciona na vida em algumas indecisões que você está passando. E ele é ótimo para você. Eu tenho cliente que sofre muito porque sofre de indecisão, né? Inclusive relacionamento. Quando você não está bem em relacionamento, a sua vida trava. Você tem que destravar, entendeu? E eu falo o seguinte, pessoal, o ser humano tem que conviver junto, sim, enquanto existe respeito e colaboração. Acabou o respeito e colaboração, cada um tem que seguir o seu caminho. Tem que ser assim, né? Até E com respeito. Aham. Não tem mais respeito e não tem mais colaboração. Então, cada um tem que seguir o seu caminho e valeu enquanto durou, entendeu? Uhum. Mas não, hoje em dia tem essa coisa de domínio, né? É problema. Então, por isso que na alfa-terapia a gente ensina as pessoas a trabalhar isso legal.
Nossa, que legal. Muita coisa. Muita Nagai, coisa. Nossa, eu agradeço demais sua... Mas só para concluir, Lógico, ó, conclui. muita gente sofre por questão de crença. Não minta. Deus castiga. Não, não é Deus que castiga. O problema é a crença. Olha, quem tem muito dinheiro vai para o inferno. É tudo crença. Quem tem muito dinheiro vai para o inferno. Você está ferrado, você também está ferrado, entendeu? Você tem muito dinheiro, então... Crença. Não tô ferrada, não. Não pode debaixo da escada. Não pode debaixo da escada. Não cresce. É tudo crença. Lobisomem, bicho-papão, mula sem cabeça. Tudo crença que inventaram e colocaram medo na vida das pessoas. As pessoas carregam esse medo sem saber e fica travado. Ela tem medo de arriscar, tem medo de investir, ela tem medo de tentar, entendeu? E aí é problema. Nossa, é tudo maneira de se trabalhar, né? Que o Nagai Tem que mudar essa crença. Si mesmo. Tem que mudar essa crença, entendeu? Crença limita. Reprogramar o subconsciente que você é livre para ser feliz, entendeu? Esse negócio, você tem que fazer o que eu peço. Não, você é livre. Né? Eu falo assim, ó, cigarro faz mal. Mas quer fumar? Tudo bem, consequência será sua. Entendeu? Eu falei pro meu filho, eu não gosto de cigarro, detesto cigarro. Meu filho aprendeu a fumar. Eu falei, mas você quer fumar? Sem problema nenhum. Só não fuma dentro do meu carro e não fuma dentro de casa, na época, né? Sem problema nenhum. Mas todo mundo tem que saber que responsabilidade de tudo que acontece, ela volta para você mesmo, entendeu? Tudo é ação-reação. Né? Ação-reação. Nossa, fantástico. Ô, Nagai, muito obrigado mesmo por você estar aqui. Eu queria ter mais tempo com a gente. Vamos ter. Vamos Então ter. fica aí. E queria convidar você, Nagai, para olhar para a sua câmera e deixar seu recado final, que é essa aqui. Ó. Opa, pessoal, obrigado pelo podcast aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bia. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. A dica é o seguinte, pessoal, pessoas de casa, se quiserem saber um pouco mais, pode estar me contactando, pode adicionar o meu Instagram aí, né, @nagaiterapeuta, o meu contato do WhatsApp para tirar suas dúvidas, pode fazer até um teste online de 5 minutos, sem compromisso. Eu estarei agendando aqui um grupo para fazer atendimento, né, porque de onde eu venho dá 120 quilômetros, mais ou menos, 110 quilômetros, para compensar minha viagem, tá? Então, a palavra-chave, pessoal, fracassar é triste. Mas o mais triste ainda é você não ter tentado. Então, na vida, você tem que tentar, até conseguir encontrar a solução dos seus problemas, tá bom? E falar que esse negócio, seu problema não tem solução, é mentira. Se um médico falar que você tem que tomar remédio pro resto da sua vida, me chama que eu vou provar para esse médico que ele está errado. Você não nasceu com esse problema. Se você desenvolver esse problema, é só descobrir a causa da raiz do seu problema. Que toda solução, a resposta está dentro de você, tá? Nosso cérebro, ele tem endorfina, morfina, anti-inflamatório, antidepressivo, o hormônio do sono, tem hormônio de tudo no teu cérebro. Basta você descobrir a causa que está provocando esse bloqueio. Só isso. Então é muito simples e a alfaterapia tem muita maestria para tratar disso de dentro para fora. O resultado é surpreendente. Eu agradeço. Obrigado, viu? Obrigado. Nós que agradecemos. Nagai. A gente que agradece. E até a próxima, né? Até a próxima. Então, obrigado, Nagai. Eu que agradeço hoje. Obrigado. Hoje, sexta-feira. Hoje, sexta-feira, vamos tomar cerveja? Opa, é dia, né? Então tá bom, pessoal. Falamos aqui com o Nagai. Obrigado, Nagai e Bia. Então, obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tem que tirar foto aqui.